Olá, nós vamos continuar o nosso estudo da Tríplice Mensagem Angélica e hoje nós vamos estudar a mensagem do segundo anjo. Essa mensagem ela mostra pra gente um grande conflito entre o bem e o mal. Ela mostra pra gente um conflito entre a Babilônia e a Igreja de Deus, que Lúcifer, representado pela Babilônia aqui nessa profecia, mostra que ele vai ter um fim. Isso tudo vai acabar. Ele hoje pode estar travando guerras enormes contra a Igreja de Deus, mas ele sabe que o fim dele está próximo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, no verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Lúcifer, sagaz e de forma sutil, foi incluindo e envolvendo o pecado em todo o mundo. E nós sabemos que todas as nações pecaram e beberam o vinho da sua prostituição. E nós vemos aqui que o anjo diz que caiu a grande Babilônia. Essa é a mensagem de esperança. O anjo relata para nós que isso tudo vai ter um fim. O pecado vai ter um fim. A destruição vai ter um fim. A dor vai ter um fim. A perda de um ente querido vai ter um fim. A morte, que hoje nós sabemos que todos nós vamos passar por ela vai ter um fim, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Então, meditando aqui nessa palavra, nós vemos aqui um contraste, em que a Bíblia simboliza a igreja por meio de mulher. Quem estuda as profecias sabe que mulher nas profecias significa igreja. Então a gente vê aqui uma mulher virtuosa, uma igreja pura, a igreja de Deus, e uma mulher desprezível, uma igreja apóstata, uma igreja que se desvia, uma igreja que segue o caminho do mal. Então a gente vê que o rei da Babilônia, o representante de Lúcifer, ele vai ter fim. Vamos confirmar isso lá em Isaías capítulo 14, no verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Essa pessoa, o inimigo das nossas almas, que nos oprime, que nos aprisiona, isso tudo vai ter um fim. E esse grande dia está prestes a chegar. E a mensagem desses anjos é para trazer isso. Em Isaías capítulo 14, aqui a partir do verso 12 ao 14, a gente consegue ver um pouquinho mais do caráter de Lúcifer, aquele que gostaria de estar no lugar de Deus e que oferece toda a maldade que existe nesse mundo. Vamos ler aqui comigo. Diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele gostaria de ser governador do céu, da terra e de tudo que existe. Mas aqui na terra, nós vemos o quanto seria terrível e horrível se ele governasse todo o universo, se ele governasse os céus. Esse governo dele aqui na terra serve de testemunho, mau testemunho, para tudo que existe, para tudo que Deus criou, porque o inimigo ele não tem poder. Ele é um derrotado e ele não tem poder para governar nada com excelência e com amor como o nosso Deus. O nosso Deus, ele trouxe o filho dele para que viesse a este mundo caído, cheio de pecado. E o que aconteceu? Ele foi maltratado, crucificado, condenado e morto pelas pessoas que diziam o seguir. Então vamos lá, continuando aqui em Apocalipse 14, na mensagem do segundo anjo, nós vemos aqui que Lúcifer, ele oferece uma taça de veneno, e essa taça ela é representada por falsas doutrinas. Essas doutrinas elas são resultantes de uma união ilícita dele com os poderes dessa terra.
Então, a Babilônia, ela começou alterando o dia de repouso, o dia do Senhor. Ela mudou para o dia 1º da semana, o que deveria ser o 7º dia, como está escrito no 4º mandamento do Decálogo de Deus. E o Senhor também ordena lá nos 10 mandamentos que não devemos adorar imagens de escultura. Lá está escrito: não façam imagem de escultura, nada semelhante ao que existe no céu, na terra, nada. Não façam para ti, não tenham outro Deus além de mim, outros deuses além de mim. Então, o inimigo, ele induz multidões a cometerem este tipo de pecado, a fazerem imagens de escultura e a adorarem erroneamente a esses deuses que nada podem fazer. Então nós vimos aqui no vídeo anterior que Lúcifer, ele tem uma taça cheia de veneno que ele oferece para esse mundo. E essa taça que ele oferece, representada também por falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas, elas são resultantes de uma união ilícita entre ele e os poderes dessa terra. Babilônia, ela começou alterando o dia do Senhor, o dia de repouso, que deveria ser o 7º dia, foi alterado para o 1º dia da semana. Como está escrito lá no Decálogo de Deus, é o 4º mandamento, e é um mandamento que significa adoração sincera ao Senhor. Lá, ainda nos 10 mandamentos de Deus, lá está escrito: Deus ordena que não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens de escultura. E Lúcifer, a grande Babilônia, ela induz as pessoas a buscarem outros deuses, a terem, induz multidões a terem este grande pecado. A Bíblia ensina a salvação pela fé por meio de sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a Babilônia, ela promove hereticamente uma salvação por sacramentos, indulgências e boas obras. Enquanto Cristo intercede pelo povo no santuário celestial, ela estabeleceu um sistema terrestre em que essa intercessão é sacerdotal. Esta mensagem, ela vai continuar até o tempo do fim, uma vez que a Babilônia, ela é descrita como se tornando cada vez pior. Os nossos dias estão cada vez pior. A Babilônia, a cada dia a gente assiste aqui algumas matérias, a gente vê nas nossas redes sociais, assistimos em jornais, em TVs, e vemos que o amor de muitos já esfriou e que a maldade do ser humano está tomando conta desta terra. Mas eu quero dizer para você que isso tudo vai ter um fim. O Senhor prometeu que tudo isso vai ter um fim. E aqui a mensagem desse 2º anjo diz: caiu a grande Babilônia. O diabo e os seus demônios, ele sabe que pouco tempo lhes resta. E ele faz de tudo para te desviar dos caminhos do Senhor. Não permita, coloque a sua vida perante o Senhor e permita que o Senhor te conduza para a verdadeira terra, porque aqui nós somos peregrinos, mas lá no céu nós vamos viver eternamente com Ele, e lá o inimigo não vai ter poder sobre a sua vida, nem sobre a sua família. Lá o Senhor promete para você uma vida sem dor, sem pranto e sem morte. Aceite o Senhor e viva essa novidade de vida.